Sabe a tabela periódica? À primeira vista, ela parece bem complicada, né? Cheia de quadrados, letras, números. Mas e se eu te disser que isso não é só uma lista? E se for, na verdade, um mapa? Um mapa incrivelmente lógico de tudo que forma o nosso universo. A ideia aqui é justamente essa: transformar essa tabela que parece intimidante num guia super intuitivo e, olha, fascinante. E essa ideia de ser um mapa é a chave de tudo. Pensa só. Cada elemento tem o seu lugarzinho ali por um motivo muito específico. A gente vai praticamente se tornar explorador desse território químico hoje. Então, bora ver o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a base do mapa. Depois, vamos aprender a ler as coordenadas. Aí a gente explora as grandes regiões, decifra um código secreto e, para fechar, descobre o poder de previsão que esse mapa tem. Vamos nessa! Primeira parada, o mapa dos elementos. A genialidade toda da tabela periódica começa com um princípio de organização que é, acredite, muito simples. Tudo se baseia em um único número. E que número é esse? É um número atômico, que a gente chama de Z. Ele nada mais é do que a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. É como se fosse o RG do elemento, a identidade dele. Um átomo com um próton vai ser sempre hidrogênio, com 6, sempre carbono, não tem erro. A tabela inteira é organizada em ordem crescente desse número, simples assim. Ok, então se a organização é essa, como é que a gente navega nesse mapa? É bem parecido com ler as coordenadas de um GPS. Temos as linhas horizontais e as colunas verticais, e cada uma delas tem um significado super importante. As linhas horizontais são os períodos. Elas mostram quantas camadas de elétrons um átomo tem. Já as colunas verticais são os grupos, que a gente também pode chamar de famílias. E é aqui que a mágica acontece. Quem está no mesmo grupo, na mesma família, se comporta de um jeito muito parecido. Ué, mas por que eles se comportam de forma parecida? A resposta está na camada de valência. Pensa nela como a camada mais de fora do átomo. Os elétrons que estão ali, nessa camada, são os responsáveis por toda a ação. São eles que determinam como o elemento vai reagir quimicamente. O pulo do gato é que os elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons nessa camada de valência. Por exemplo, o pessoal do grupo 1, os metais alcalinos, tem só um elétron ali. Resultado? São super reativos. O grupo 17, os halogênios, tem 7, também querem logo uma reação. Agora, e o grupo 18? Os gases nobres. Eles têm a camada de valência completa, cheininha. São estáveis, tranquilos, a realeza introvertida da tabela. Não querem papo com ninguém. Bom, agora que a gente já sabe as coordenadas, que tal fazer um tour pelas grandes regiões, os continentes do nosso mapa? Só de olhar onde um elemento está, já dá para saber muita coisa sobre ele. A tabela tem umas divisões bem claras. A maior parte dela, ali na esquerda e no centro, são os metais. Eles brilham, conduzem a eletricidade. Lá na direita temos os ametais, como o oxigênio. E separando os dois, tem uma linha em zigue-zague, que são os semimetais, como o silício, super importante para a eletrônica. E claro, lá no cantinho direito, naquela coluna VIP, ficam os gases nobres, super estáveis. Beleza, até agora a gente viu o que a tabela mostra. Mas por que ela tem esse formato tão peculiar? Com esses blocos, esses espaços? Pois é, isso não é por acaso. Existe um código secreto por trás de tudo, uma razão que vem lá da física quântica. O segredo todo está no jeito que os elétrons se organizam. Eles não ficam espalhados de qualquer jeito, não. Eles ocupam regiões de energia bem específicas, os subníveis, que têm as letras S, P, D e F. E o formato estranho da tabela? Ele é um reflexo perfeito da ordem em que esses subníveis são preenchidos. Não é aleatório, é pura arquitetura quântica. E essa estrutura acaba dividindo a tabela em blocos. Dá uma olhada. Os dois primeiros grupos, lá na esquerda, formam o bloco S. O pessoal da direita, do grupo 13 ao 18, formam o bloco P. Aquela galera no meio, os metais de transição, são o bloco D. E aquelas duas fileiras que ficam lá embaixo, meio separadas, adivinha? É o bloco F. A arquitetura inteira da tabela é um espelho da estrutura dos elétrons. Isso tudo nos leva à característica mais poderosa do nosso mapa, a capacidade não só de achar um elemento, mas de prever como ele vai se comportar antes mesmo de qualquer teste. É por isso que ela se chama tabela periódica. As propriedades dos elementos se repetem em padrões, em ciclos, à medida que a gente anda pela tabela. A localização de um elemento é basicamente um spoiler de como ele vai agir. Por exemplo, coisas como o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, ou a eletronegatividade, que é tipo a força com que ele puxa elétrons para perto,
são previsíveis. Só de bater o olho na posição do elemento, a gente já tem uma ótima ideia sobre essas e outras propriedades. Então, para a gente amarrar a lógica do mapa, os períodos te dão um número de camadas de elétrons. Os grupos revelam as propriedades químicas, o comportamento, e os blocos mostram a estrutura eletrônica fundamental. São 3 coordenadas que contam a história completa de qualquer elemento. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se um elemento novo fosse descoberto amanhã e colocado na tabela, o que a posição dele no mapa já diria sobre ele, mesmo antes da gente estudar os detalhes? A resposta para essa pergunta mostra a verdadeira genialidade e o incrível poder de previsão da tabela periódica.